Ok. Bom dia a todos. Eu sei que não estão todos ainda, são os 29 participantes, mas como hoje temos uma agenda bastante intensa, né? 2 apresentações, temos a Priscila Baluzier, que vai falar sobre eco-branding, e depois temos a participação do professor Davi Ferreira Lopes Santos, da Unesp, que vai apresentar um estudo de caso do setor sucroalcooleiro, e logo após uma pequena pausa, a gente tem uma mesa redonda muito interessante, bastante comentada os outros dias, porque envolve também o acesso ao conhecimento tradicional associado, né? Então, junto com as indicações geográficas. Então, eu gostaria de convidar a senhora Priscila Baluzier, ela é tecnologista em propriedade industrial do INPI, para que nos apresentem eco-branding. Vou deixar depois, pedir para que todos coloquem suas perguntas no chat. Logo após a apresentação, a gente poderá ler as perguntas e também abrir o microfone para a Priscila. Então, tenham um excelente dia, excelente apresentação, Priscila, é com você. Obrigada, bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite de estar aqui. É uma honra estar aqui falando com um público tão selecionado e num evento tão importante. Ainda mais falando sobre clima, né? A gente sabe que é muito importante. Eu vou começar a compartilhar aqui a minha apresentação. Vamos lá. Bom, eu sou Priscila, como a Cecília falou, trabalho no INPI, né, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial aqui no Brasil, e eu coordeno dentro da diretoria de marcas uma coordenação, cuja a sigla é COGIR, que é a gestão do conhecimento, instituição processual, ações judiciais e relacionamento com o usuário. Para mim é uma honra, eu trabalho no INPI desde 2006, então todos os temas que a gente tem associado a marcas é sempre de muito interesse para a gente, do INPI está sempre se atualizando e tentando entender o que está sendo falado no Brasil e no mundo sobre marcas, né? Que é um tema muito atual e muito dinâmico. Então, em relação especificamente às eco-brands, a gente pode fazer um histórico, né? Que a partir da segunda metade do século XX, com a terceira revolução industrial, que trouxe um avanço ainda maior, né, na ciência, na tecnologia, na informática, na robótica, na eletrônica. Tudo isso foi muito positivo, por um lado, né, para os seres humanos, porque nós tivemos, sem dúvida nenhuma, uma prolongação, a possibilidade de prolongar, por exemplo, a nossa vida, né? Todo esse avanço trouxe vantagens inúmeras, inclusive, para a gente poder pensar em prolongar nossa vida. Mas, por outro lado, a gente também começa a jogar um pouquinho contra nós mesmos, porque toda essa revolução acabou acarretando um crescimento significativo, né, na utilização de recursos naturais e de energia. Priscila, desculpa te interromper, mas realmente o teu áudio está um pouquinho baixo. Se puder falar um pouquinho mais alto, também estão me pedindo aqui, tá? Agora? Para falar um pouquinho mais alto. Obrigada. Nada. Eu tirei também o fone, que às vezes pode ser do fone, fica mais alto. Então, a gente tem, por um lado, com a terceira revolução industrial, se por um lado a gente tem todo esse avanço, né, a partir de 1950, se a gente tem um avanço ainda maior na ciência, na tecnologia, na informática, na robótica, na eletrônica, a gente, por outro lado, começa a ter um crescimento muito significativo, né, na utilização de nossos recursos naturais, de energia, começa a haver um consumo quase que desenfreado e muitas vezes inconsequente, né, de todos os nossos recursos naturais. O ser humano começa a utilizar de forma muito, em grande escala, todos esses recursos, sem, no primeiro momento, pensar o que está acarretando esse consumo desenfreado. E isso acarreta em problemas ambientais que se agravam, né, como nunca, né? Desde a nossa primeira Revolução Industrial, lá em 1750, na Inglaterra, a gente já começa a ter uma questão relacionada à poluição, ao aumento do uso de recursos naturais, depois na segunda Revolução Industrial, a partir de 1850 também, mas
A partir de 1950, né, esse consumo começa a ficar realmente desenfreado e muito acima do que o nosso planeta seria capaz de suportar se assim continuasse. Então, o que a gente observa é que, a partir desse cenário, a gente começa a ter uma percepção por parte dos atores da sociedade, seja a mídia, né, seja a sociedade civil organizada, seja os próprios, né, governantes, o governo, começa a se observar, né, que esse consumo está muito acima da capacidade do nosso planeta, né? E aí começam a surgir algumas mudanças de atitude e de costumes, né, por conta dessa questão. E o homem contemporâneo começa a perceber que os riscos, né, desse modelo vigente, né, tão absurdo, de um consumo tão desenfreado. E também começa a entender a sua responsabilidade com o bem-estar global futuro das gerações futuras, né? Sobretudo com os recursos naturais não renováveis. Então, começa a se entender que o consumo desenfreado e inconsequente gera não só problemas para o agora, mas para as nossas gerações futuras. Que mundo nós vamos deixar? Será que vamos conseguir deixar algum mundo para as gerações futuras? E realmente começa-se a discutir pela primeira vez, né, na segunda metade do século XX, mudanças, né, que atitudes a gente pode fazer para mudar esse cenário que, se continuasse, seria cada vez gerando realmente daqui a pouco o fim, né, do nosso planeta. Diante dessa mudança, né, de entendimento do próprio homem contemporâneo sobre a necessidade da gente começar a preservar os nossos recursos naturais e o nosso planeta, começa a surgir na sociedade o consumidor verde. O que é o consumidor verde? O consumidor verde é esse novo consumidor ecológico que manifesta essas suas preocupações, né, com a manutenção do nosso planeta, do nosso sistema, no seu próprio comportamento de compra. Então, ele começa a entender que é importante ele buscar produtos e serviços de empresas ambientais, que estão ambientalmente responsáveis, de empresas que começam a se preocupar também com essa preservação do nosso planeta. Então, esse consumidor começa a buscar informações de eu quero consumir um produto ou um serviço de empresas ambientalmente responsáveis. Eu tenho 2 produtos advindos de 2 empresas diferentes. Qual desses eu vou comprar? A questão ambiental começa a ser um diferencial como nesse comportamento de compra, nessa decisão de compra. Então, observando isso, as empresas também começam a entender que eram importantes elas se tornarem empresas eco-friendly, empresas verdes também, né? As empresas começam a voltar a sua atenção a esse tipo de cenário, né? E a necessidade de considerar o meio ambiente em suas decisões e adotar concepções administrativas e tecnológicas que ampliem a sua capacidade de suporte ao planeta. Então, a gente começa a observar que começa a haver, por parte das empresas, uma preocupação também na preservação do meio ambiente. E não só, né, na verdade, esse movimento das empresas eco-friendly, das empresas verdes, uma parte, sim, era a preocupação do próprio empresariado, das próprias empresas entenderem que elas também são responsáveis, são atores responsáveis pela preservação, né, do nosso meio ambiente. As empresas começam a entender que elas não podem mais ser um problema na preservação do meio ambiente, mas uma solução. Trazer ao mundo soluções para a gente tentar não só manter o que nós já temos, mas para também melhorar o cenário que a gente se encontra. Então, de um lado, houve essa preocupação, né, na preservação ambiental, de que, se assim continuasse, se não houver uma preocupação numa produção mais ecologicamente correta, a gente realmente vai levar à destruição do planeta, mas também as empresas também começam a entender essa demanda que começa a surgir do consumidor verde, que começa a colocar no seu comportamento de compra a decisão por um produto ou um serviço verde. Então, as empresas enxergam, né, aí um nicho para começar a ser atendido, então, por isso também se transformam em eco-friendly, e também por uma própria pressão da sociedade, né, não só uma conscientização, mas também uma pressão da sociedade, né, seja da sociedade civil organizada, seja dos próprios governantes. Começa a se ter realmente uma pressão social de que
todo mundo faça a sua parte, né? Não só o consumidor, mas também as empresas que estão nos oferecendo os produtos e os serviços. Então, aqui eu vou elencar algumas das principais características de uma empresa para ser considerada verde, né? Então, uma empresa verde é aquela que apoia atividades e projetos com causas ecológicas, é aquela que tem um comprometimento com causas ecológicas, é aquela que tem um comprometimento com pesquisas, né, e acerca de desenvolvimento sustentável, é aquela que tem um comprometimento do seu negócio em obter um selo verde. Mais para frente eu vou comentar um pouquinho sobre essa questão do selo verde. É aquela que escolhe em toda a sua cadeia fornecedores com base no cumprimento da legislação ambiental. É muito fácil para uma empresa, de repente surge um escândalo de um determinado fornecedor que estava causando prejuízos ao meio ambiente, a empresa fala, eu não sabia, eu não tinha ideia, quando eu contratei esse fornecedor, eu não tinha ideia de que ele tinha ações que depredavam o meio ambiente, que poluíam a água acima do aceitável. Não pode, a empresa não pode dizer que ela não sabia que o fornecedor era assim, que a culpa é do fornecedor, da empresa fornecedora. Não, a culpa é dela também, né? Ela tem que ser responsável por todos os fornecedores que ela contrata e se preocupar em escolher uma cadeia de fornecedores que realmente cumpram uma legislação ambiental. Na hora que um escândalo surge, ela não pode se isentar da culpa de ser a empresa que contratou um fornecedor que não cumpre a legislação ambiental. Uma empresa verde, ela tem que contratar também colaboradores, não só fornecedores, mas também colaboradores, com princípios ecológicos alinhados a uma cultura de uma empresa verde, né? Se você tem uma empresa verde preocupada com essas ações, você também tem que se preocupar que seus colaboradores, aquele que você está contratando, também tenham esse discurso ecológico. E não só o discurso, tenham atitudes ecológicas, né? Tenham essa preocupação com o meio ambiente. Então, dentro desse cenário todo, né, de consumidores verdes, de empresas verdes, a gente vem falar agora da eco-branding, né? O que são as eco-brands? É muito importante a gente entender, né, que mais do que identificar apenas a fonte de um produto, de um serviço, e distingui-lo, né, das suas concorrências, a marca, ela é a principal forma de comunicação da empresa com seu consumidor. Quando um consumidor pensa numa empresa, na verdade, ele vai pensar na marca dessa empresa, né? É esse nome, é essa logo, é essa figura que a empresa, né, tem como marca, que se comunica com o consumidor. É desse nome, é essa marca que ele lembra quando ele vai pensar em uma determinada empresa. Então, a marca é a identidade da empresa, né? É ela que cria a relação entre empresa e consumidor. Ela é essa marca que está ali agregada de uma série de imagens, de uma série, né, de pensamentos, de uma série de valores, e é essa marca que vai transmitir esses valores ao seu consumidor. É a principal forma de comunicação. Então, as empresas eco-friendly, elas precisam transmitir em suas marcas esses valores da preservação ambiental, né? É claro que o mais importante é a empresa ter uma atitude correta, ambientalmente correta, mas se ela não conseguir transmitir isso ao seu consumidor, ele não vai saber que ela é uma empresa eco-friendly. Ele não vai saber que aquele produto, aquele serviço é eco-friendly e que ele pode consumir aquele produto ou aquele serviço ambientalmente responsável, se a empresa não souber passar isso para o seu consumidor. E, de repente, né, ela vai deixar de estimular o consumo de um produto ou de um serviço eco-friendly. Então, é muito importante que toda essa ação ambientalmente responsável esteja também refletida na marca da empresa. Então, atualmente, não só os produtos e serviços, mas principalmente as marcas, passaram a adotar a ideologia eco-friendly, né? A ideologia ambientalmente responsável. E isso foi muito importante para que as empresas conseguissem conquistar cada vez mais clientes, né? Uma marca ambientalmente consolidada, principalmente quando associada a determinados valores como sustentabilidade, ela pode se tornar um ativo muito importante, né? E às vezes mais valorizado que o próprio serviço
ou produto, né, oferecido pela organização. Então, uma marca que tem, né, essa identidade, que o consumidor entende que é uma marca verde, que é uma marca ambientalmente responsável, ela se torna um ativo muito valorizado no mercado, né, principalmente diante desse nicho e diante desse movimento que a gente tem do consumidor verde. Então, acaba se tornando realmente um ativo muito importante para a empresa, que precisa realmente investir, que precisa saber gerenciar bem a sua marca e trazer junto dela toda essa imagem da empresa ecologicamente responsável. Tá? Então, uma marca ecológica pode representar uma vantagem competitiva, né? Como eu já comentei um pouquinho antes na palestra, quando o consumidor se vê diante de produtos ou serviços iguais, né? Que ele entende que tem qualidades iguais, o que vai ser o diferencial dele no momento da compra? Muitas vezes vai ser justamente o fato de você ter uma empresa que demonstre ali ser verde através da sua marca. Então, ele vai preferir consumir uma marca eco-friendly, uma marca ecologicamente responsável, do que uma empresa que não ou que não está transmitindo que ela tem essa atitude verde responsável. Então, entre produtos e serviços semelhantes, o consumidor muitas vezes vai optar por aquela empresa, por aquela marca verde, né? E, além disso, quando uma empresa tem uma marca ecologicamente, que demonstra, né, que ela é uma empresa verde através da sua marca, quando você tem eco-brands no mercado, muitas vezes essas marcas eco-brands, elas vão fidelizar o cliente, ele vai comprar, ele vai consumir e ele vai querer manter o seu consumo, porque são eco-brands, ele vai preferir manter o consumo de um eco-branding do que uma marca que ele não sabe se realmente tem essa ação de auxiliar o planeta. E muitas pesquisas demonstram que os consumidores, inclusive, estão aptos a pagar mais por uma marca verde do que por uma marca que não é verde. Né? Entre produtos e serviços semelhantes, ele vai realmente se incentivar a pagar mais por um produto que esteja ajudando, né, o nosso planeta e gerações futuras do que um outro que ele não tem a certeza, não sabe se tem essa atitude ecológica. Então, e agora, como é que a empresa transmite essa imagem? Como é que a empresa vai transmitir esses valores de ser ecologicamente correta para o seu consumidor? Então, é muito importante a criação dessa marca, né? Para dentro dessa criação desse sinal, todos esses valores estarem embutidos ali, e muitas vezes isso é feito através do acréscimo de termos como verde, ecológico, sustentável, carbono zero, dentro da construção da sua marca. Não é só isso, a marca não pode se chamar só verde, só ecológico, mas dentro do seu conjunto marcário, se você adiciona esses termos, se coloca cores verdes, se coloca imagens, né, relacionadas ao meio ambiente, plantas, frutas, né, você começa a transmitir essa imagem para o consumidor. Né? A identidade é a marca criada pela empresa e tudo aquilo que ela deseja colocar de valores na sua marca. A imagem é o que como consumidor percebe. Então, é muito importante no gerenciamento dessas marcas verdes a empresa querer criar essa identidade verde de forma que o consumidor tenha essa imagem verde também. E esses tipos de acréscimo dessas palavras, né, ecologicamente, que remeta a produtos ou serviços ecologicamente responsáveis, além de cores e figuras que remetam também a essas questões, são muito importantes na criação dessas marcas, né? Então, aqui no slide tem alguns exemplos de algumas imagens que olhando, o consumidor olhando essa marca, ele já imagina que a empresa seja ecologicamente responsável. Então, como a gente começa a falar em marcas verdes, é interessante a gente observar sobre pedidos de registros de marcas verdes. Aqui no Brasil, o INPI não tem ainda estudos voltados à área, né, de marcas verdes. A gente já tem a proteção das patentes verdes, mas marcas verdes não é um estudo ainda desenvolvido pelo INPI. Mas a EUIPO, né, que é o escritório, que é o INPI da União Europeia, e a OMP, eles têm, sim, estudos voltados para pedidos de marcas verdes. Então, vou trazer um pouquinho aqui das informações da EUIPO, né, que é o escritório da União Europeia, que diz que os pedidos de registro de marcas e de produtos e serviços, né, que uma marca, quando registrado, você pode pedir um registro de marca para produto,
ou você pode pedir um registro de marca para serviço. E que esses registros de produtos e serviços ambientalmente responsáveis estão em contínuo aumento. A UIPO, em seus estudos sobre marcas verdes, ela observa esse contínuo aumento no pedido de proteção de marcas para produtos e serviços ambientalmente responsáveis, né? Segundo dados dos relatórios da própria UIPO. Ela diz, por exemplo, né, no seu relatório, que foi lançado em setembro de 2021, a UIPO divulgou nesse relatório algumas informações sobre os registros de marcas verdes. Então, a UIPO diz que os resultados apontam um crescimento vertiginoso desse tipo de marca, que em 1996, né, o primeiro ano de operação da UIPO, era 1,6 mil marcas desse tipo, né, marcas verdes, e que em 2020 chegou a quase 16 mil o número de pedidos de registro de marcas associadas, né, a produtos ou serviços ecologicamente responsáveis. Então, os pedidos de registro de marcas verdes hoje representam cerca de 10% a 12% do total anual de depósitos de pedido de registro de marca nesse escritório. Então, é muito importante, são dados que realmente demonstram, né, esse aumento da preocupação, né, nas atitudes verdes das suas empresas e, consequentemente, nas suas marcas, né? São dados muito interessantes para a gente ver como houve realmente uma evolução do pensamento sobre a importância, né, de se oferecer produtos e serviços ecologicamente responsáveis e protegê-los, né, com marcas verdes. Aqui tem um gráfico que eu tirei do próprio relatório, desse relatório de setembro de 2021 da EUIPO, né? Como que a EUIPO e a OMP fazem essa análise de marcas verdes? Eles, na verdade, têm um catálogo de mais de 900 termos que eles entendem como termos ecológicos, né? Como carbono zero, sustentável, 100% orgânico. Eles têm um catálogo de mais de 900 termos, né, que, claro, também tem que estar associadas a determinadas classes, né, porque quando a gente faz um depósito de pedido de registro de marca, a gente faz esse depósito no que a gente chama de classe. Então, é para facilitar, na verdade, o trabalho do examinador. Então, se você tem, por exemplo, marcas relacionadas a artigos de beleza, você vai depositar na classe 3. Se você tem uma marca relacionada a produtos agrícolas, né, defensivos agrícolas, é a classe 1. Então, isso facilita na hora da gente fazer uma busca por anterioridade, para ver se já não existe uma marca semelhante ou parecida. Então, tanto a OMP quanto a EUIPO, eles têm uma lista de mais de 900 termos que eles entendam como ecologicamente sustentáveis, ambientalmente responsáveis, e fazem a busca para ver quantas marcas passou a utilizar esses termos ao longo dos anos. Mas essa busca, como eu falei, ela é um cruzamento, né, dos termos com a classe que ela está associada, com o produto ou serviço que ela está associada. Então, por exemplo, uma marca carbono zero para grupo musical não quer dizer que é um serviço ecologicamente correto, né? Provavelmente é o nome da banda, é um nome fantasioso, mas não que seja um serviço ecologicamente, que tenha algum tipo de diferencial na hora de salvar o planeta, né? É só um nome fantasioso. Então, na verdade, eles fazem esse cruzamento de termos ambientalmente responsáveis com serviços ou produtos. Realmente, esse termo, para esse produto, pode acarretar uma ação verde, né? Uma ação ecologicamente correta. E, através desse cruzamento, é que eles fazem esses estudos para se entender quantas marcas verdes vêm sendo depositadas ao longo dos anos. E aí, esse é um gráfico, né, desse relatório da EUIPO, de setembro de 2021, que é justamente, né, um relatório feito a partir desse levantamento de dados, e aí eles demonstram, né, os amarelinhos são os depósitos de pedidos de registro de marca, que não são da União Europeia, né, depositaram na União Europeia, mas cujos titulares não são residentes da União Europeia. O azulzinho são os residentes da União Europeia e o gráfico pretinho é o somatório dos dois. E realmente o que a gente observa é um crescimento cada vez maior, né, de pedidos de registro de marcas verdes ao longo dos anos. Como eu falei, o NPI aqui no Brasil ainda não utiliza esse tipo de estudo, mas já houve conversas,
né, sobre o tema, sobre a temática, com o nosso antigo diretor de marcas, né? Agora a gente está em processo de mudança, né, na gestão do NPI, tanto de presidente como de diretor, mas o diretor que estava conosco ano passado, que era o Felipe Augusto, ele chegou a ter algumas conversas com a WIPO sobre justamente a gente ter uma parceria e começar a conversar um pouco sobre esse tema, para o Brasil também começar a despertar os seus estudos sobre. Mas agora, com a mudança de governo, a gente vai ter que entender como vai ser, né, os próximos passos, até porque também a diretoria de marcas está recheada de novos projetos, novos tipos de proteção de marcas não tradicionais, as nossas parcerias com a OMP, dos nossos sistemas que a gente utiliza lá na diretoria de marcas, que é o IPAS, que a gente agora também quer levar para o desenho industrial, indicação geográfica, que também está sob a proteção da diretoria de marcas, né, no NPI, é diretoria de marcas, indicação geográfica e desenho industrial. Mas é um assunto que não está fora do radar daqui do NPI Brasil. Quando a gente fala, porém, em marcas verdes, a gente tem que ter uma preocupação muito grande com o que a gente chama de greenwashing. O que seria o greenwashing? O greenwashing é quando as empresas se utilizam de um falso discurso de proteção ambiental, né? Elas se dizem verdes, elas se dizem estarem com ações que são ambientalmente responsáveis, mas, na verdade, tudo é fachada, né? Então, mas por que as empresas fazem isso? Porque, no primeiro momento, elas acreditam que vão ter uma vantagem, elas acreditam que, eu não vou ter não quero me preocupar, não quero mudar o meu tipo de produção, não quero mexer na minha fábrica, não quero mexer nos meus custos, mas vou botar uma marca, vou criar uma marca verde, vou botar um termo lá bonitinho, ambientalmente responsável, vou botar uma plantinha e vou tentar fazer o consumidor acreditar que a minha marca é verde. E acreditando que ela vai conseguir enganar esse consumidor, né? Só que a gente vive hoje, num mundo onde a internet está aí, né, demonstrando, né, onde você consegue obter algumas informações, né, e a empresa pode até no primeiro momento ter essa vantagem do consumidor, ao acreditar que ela é verde, consumir o seu produto ou o seu serviço. O problema, e até consegue fortalecer sua imagem por algum tempo, o problema é que quando essa realidade vem à tona, os prejuízos à reputação são desastrosos, né, porque não só o consumidor descobre que aquela empresa não é ecologicamente correta, como se descobre que houve ali uma tentativa de enganar esse consumidor. Então, a imagem e a reputação da empresa, na verdade, podem ter prejuízos desastrosos com esse tipo de atitude, né? A gente tem o caso de greenwashing, que aconteceu em 2015 com a Volkswagen, que dizia, né, ela afirmava que os seus motores estavam poluindo menos, que ela estava com essa preocupação de ser ambientalmente responsável, que os motores começavam a poluir, seus motores a diesel estavam poluindo menos. Mas, na verdade, eles burlaram a inspeção, né, e tiraram da inspeção cerca de 11 milhões de veículos. E quando isso veio, né, à tona, na verdade, causou um grande prejuízo à imagem da Volkswagen. A revista Exame, ela trouxe um exemplo, né, dos 7 pecados, que eles chamam de 7 pecados do greenwashing, né? Então, por exemplo, eles falam que um grande problema, né, um grande pecado do greenwashing é o custo ambiental camuflado, né? O que seria o custo ambiental camuflado? Eles falam sobre uma vantagem ambiental em alguma parte do seu processo, né, daquela produção daquele produto, numa parte do processo ele é ambientalmente responsável. Todavia, essa proteção em uma parte do processo ele causa um prejuízo ambiental ainda maior em outras partes da cadeia produtiva. Então, não adianta você ter um custo ambiental camuflado, falar que, olha, essa parte aqui da minha cadeia produtiva, eu estou auxiliando o planeta e as outras, durante todo o restante, né, da produção daquele produto, por exemplo, a empresa até ter piorado a questão ambiental. Então, é um custo ambiental camuflado. Outro problema do greenwashing são menção sem provas, dizer que o produto polui tantos por cento a menos, né, o ar, ou emite tantos por cento a menos de poluente durante seu processo de fabricação, mas ele não traz provas, né, sobre esse seu discurso. Fica um discurso sem comprovação. Tem a questão também da incerteza. Simplesmente se diz que aquele produto, ao ser feito dessa forma, ele auxilia o meio ambiente. Mas ninguém sabe se aquilo realmente é algo que auxilia o ambiente. A empresa diz, mas nunca se teve certeza se aquela vantagem que eles alegam que aquele produto tem, se realmente causa algum benefício ao meio ambiente.
Tem a questão também da relevância. A empresa vende que ela é ecologicamente responsável, quando, na verdade, ela só está fazendo ações que são obrigatórias por lei. Ela não está sendo uma empresa diferente, ela não está fazendo um diferencial no mercado, ela não está querendo mudar o que já está, né, processos produtivos que já estão aí e tentando fazer algo diferente, menos poluente. Ela simplesmente está fazendo algo que a lei obriga e que ela teria que fazer. E ela vende como se fosse um diferencial. O meu motor polui X% a menos, quanto só lança tantos por cento de carbono no ar, quanto, na verdade, esse percentual é o máximo que a lei permite, né? Então, na verdade, é irrelevante a ação dela. Ela não é uma empresa ambientalmente responsável, ela está seguindo os critérios obrigatórios por lei. Tem a questão do menor dos males, né? Quando são produtos que certamente vão sempre prejudicar o meio ambiente. O que eles alegam é que aquele deles causa um prejuízo menor do que os outros. Então, por exemplo, inseticidas. Inseticidas sempre vão causar mal ao meio ambiente. Então, alguém pode vir dizer que é a base de água, e aí ela se diz ecologicamente responsável, porque a base de água é menos pior do que aqueles que não são a base de água. Mas é o menor dos males, não deixa de ser ruim, não deixa de prejudicar o ambiente. Você tem também o greenwashing, empresas que trazem rótulos falsos, com certificações ambientais que não são verdadeiras. E você tem as empresas que praticam greenwashing com mentiras, realmente, trazendo dados falsos, que não são reais, dizendo que o seu motor a diesel polui menos o ambiente, quando, na verdade, polui muito mais do que está sendo dito, né? Que utiliza menos energia, quando, na verdade, não utiliza aquela quantidade de energia que ela fala. São mentiras, realmente, dados falsos. Então, esses são alguns exemplos que a revista Exame trouxe sobre ações que são, na verdade, ações de greenwashing. Tá? Acelerar aqui que nós chegamos na nossa meia hora. Outra questão, e como que o consumidor pode tentar não ser enganado por essas ações de greenwash? E como as empresas podem tentar mostrar para o seu consumidor que realmente as suas ações são verdes, que ela é uma empresa ambientalmente responsável? Como é que essa relação pode acontecer tanto por parte do consumidor ter algum tipo de garantia, como a empresa transmitir um pouco essa certeza das suas ações ambientalmente responsáveis. O que pode trazer essa certeza, né, para o consumidor e a empresa transmitir essa certeza são marcas de certificação ambiental, né? As marcas de certificações ambiental são marcas que comprovam que determinado produto ou serviço possui determinadas características de proteção ao meio ambiente. Marca de certificação, existem diversas marcas de certificação no mercado que não são apenas para questões ambientais, né? Você pode ter marca de certificação, por exemplo, aqui no Brasil, selo de pureza da BIC de café, que demonstram que aqueles cafés, né, que estão ali são pós realmente de café, que não tem impurezas ali associadas, não tem madeira, é só café. É uma marca de certificação. Mas aqui, para as questões ambientais, é importante se procurar uma marca de certificação ambiental. Uma empresa que emite uma marca de certificação, ela não pode ter relação direta com aquele produto ou aquele serviço para que realmente sua certificação seja isenta. O selo de pureza da BIC, por exemplo, para café, não pode ser exarado por uma empresa que produz café. Então, existem empresas realmente que são especialistas em emitir essas marcas de certificação e elas realmente fazem o teste para verificar se aquele produto ou se aquele serviço atendem a características mínimas para eles ganharem esse selo de certificação. E esses selos de certificações vão ser selos muito importantes para oferecer essa garantia para o consumidor e para a empresa poder transmitir ao consumidor essa certeza que ela é uma empresa ambientalmente responsável. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, 2 exemplos de marcas de certificação. Uma é a ISO 14001, né, que é uma norma da ABNT, que determina exigências que certificam que determinadas empresas desenvolvem práticas sustentáveis em seu processo produtivo. Ela elenca lá quais são, né, as práticas sustentáveis que a empresa tem que ter. Quando uma empresa pede o selo ISO 14001, a certificadora observa se realmente essas práticas estão sendo seguidas e, se estiver realmente sendo seguidas, a empresa ganha esse selo ISO 14001, que é importante para a empresa demonstrar, comprovar que ela realmente é ambientalmente responsável e o consumidor também ter essa certeza. Outro exemplo que eu trouxe foi esse selo de produtos orgânicos, né? O selo Produto Orgânico Brasil, que certifica que aquele produto realmente, né, não passou por nenhum tipo de intervenção química, nenhuma
aplicação de agrotóxico, nem fertilizantes artificiais ou modificações genéticas, né? Isso é uma garantia para o consumidor que aquele produto que ele está comprando no mercado, muitas vezes até por um preço mais elevado, porque ele tem a preocupação de que seja orgânico, com esse selo ele tem a certeza de que o produto realmente é orgânico, que não se trata de um greenwashing, que não se trata de uma falsificação, de apenas um discurso de produto orgânico que não o é. E aí, aqui para fechar, eu trouxe a empresa que foi considerada, em junho de 2020, pela revista eletrônica Meio Sustentável, a mais sustentável no Brasil, que é a Natura. A Natura é uma empresa, né, de produtos de beleza, de cosméticos, o que a gente chama de HPPC, né, que é higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. Ela é brasileira e ela é uma empresa que se destaca muito por a sua questão tanto de ser ecologicamente sustentável, como de demonstrar a sua atitude de ser ecologicamente responsável. A sua marca ela tem boas estratégias de marketing, né, para conseguir passar essa imagem para o seu consumidor, dessa preocupação com o meio ambiente, e ela auxilia projetos colaborativos com comunidades tradicionais, e eles vendem isso, né? Vendem no sentido de demonstrar para o consumidor que existem esses projetos, né? A Natura desenvolve parceria com produtores rurais para exploração consciente e o manejo controlado de algumas riquezas, como a castanha do Pará, erva doce, entre outros. Então, a empresa faz isso e a empresa demonstra isso, ela comunica isso o tempo todo. Se, ao entrarmos no site da Natura, a gente vê que isso está escrito e dentro da sua própria marca, a gente vê que tem uma folhinha, né, que já tem o próprio nome, Natura, que remete à natureza. Então, a empresa se preocupa com as ações verdes e ela consegue levar toda essa imagem para a sua marca, né? A empresa criou uma série de compromissos definidos no documento Visão de Sustentabilidade até 2050, investe em um modelo de desenvolvimento que se preocupa com o manejo da floresta amazônica, prática agrícola sustentável, combate o desmatamento, e possui um processo de branding, né, que é a gestão das suas marcas, baseado verdadeiramente nos conceitos de sustentabilidade. Aqui eu trouxe o desenho de uma das linhas da Natura, que é a Natura Ecos. Então, mais uma vez, ela traz dentro da sua marca esse conceito do ecologicamente, né? Ecos nos remete à ecologia. É uma linha da Natura toda feita com produtos da nossa biodiversidade realmente brasileira, mas sempre se preocupando em que esses produtos não sejam retirados de forma predatória, né? Sempre respeitando a forma de retirar esses produtos sem ser predatória, junto com conversas, né, com comunidades tradicionais, como fazer, como utilizar esse produto da melhor forma, desde a casca até o seu miolo. Então, a Natura é uma empresa que se preocupa com o meio ambiente, mas que também consegue demonstrar isso na sua gestão de marcas. Então, era isso que eu queria falar um pouquinho para vocês sobre marcas verdes. Agradeço muito a atenção e, se alguém precisar, esse é meu e-mail lá no NPI. Muito obrigada, Priscila. Nossa, pontual, você foi excelente, excelente apresentação. Realmente, aqui só tem um comentário da Priscila Roy. Tem que ter atenção e cuidado ao brand washing também, não? Isso aí, e logo foi um pouco antes de você mencionar o greenwashing e toda essa parte muito bem exposta. Bom, quando você estava falando o tempo todo no início, até eu falei, gente, mas... porque eu sempre associei, né, como minha formação foi também na área de gestão ambiental, era com a certificação. Então, é tipo, mais do que as empresas utilizarem nomes, como você mencionou agora, Natura, Ecos e tudo mais, foi o Blue Angel, que foi a primeira certificação ambiental, um selo ambiental alemão, em 78, e aquilo foi o início de uma explosão gigantesca, que começou justamente o que seria já o wash branding, já por causa do apelo exagerado. Então, me chamou a atenção assim, como as pessoas estão usando na sua marca de produto e serviço o nome ambiental, que é diferente de certificação, que a certificação cada vez mais é regulada, mas eu queria que você apontasse uma coisa importante, porque o NPI ele só entra no mérito da marca. Então, por exemplo, e se fosse uma frase, até
não é ambiental, mas eu vou trazer um exemplo que saiu na mídia recente e eu gostaria que você apontasse a concessão de marcas para frases, porque eu poderia dizer, eu sou ambientalmente sustentável e registrar essa marca. E a outra coisa é que vocês não são... vocês só analisam o critério, né, para a concessão da marca, mas vocês não vão no mérito se aquela certificadora realmente cumpre os requisitos, ou seja, vocês não são detetives, ou o escopo de vocês é mais restrito. Isso é importante, porque senão as pessoas vão achar que vocês estão concedendo e aumentando muito o volume dos greenwashing, mas não é a missão de vocês. Então, só para mencionar aquele caso gritante que apareceu do ex-jogador que registrou a frase "Deus me livre não ser Vitória". É possível registrar frases no NPI? Por mais que eu possa entender, eu gostaria de que você respondesse isso, por favor. Com certeza. Em relação a frases, eu vou falar sobre duas questões diferentes. Uma é se a frase ela é descritiva, né, para o produto ou para o serviço. Inclusive, a WIPO até dá esses exemplos, né? Eles fazem os estudos sobre marcas verdes, por exemplo, mas eles indeferem, aqui no NPI a gente também indefere, se a marca simplesmente for descritiva. Então, vamos dizer, uma empresa pediu a marca é só emissão de carbono zero, ou nos preocupamos com a emissão de carbono zero. Isso é uma frase que só descreve, né? Se realmente se preocupam ou não, o NPI não tem como avaliar essa questão das práticas ambientais feitas pela empresa. Mas essa frase seria uma frase que só descreve. Então, a gente indefere frases que só descrevem algum tipo de ação, mas realmente não consegue identificar um produto ou serviço, então a gente indefere pelo que a gente chama de inciso 6 do artigo 124 da nossa lei, né? A nossa lei 9.279 de 96. No artigo 124, a gente tem 23 incisos proibitivos, que dizem que não pode ser marca registrada. A nossa lei não afirma o que pode ser marca, ela diz o que não pode ser. E aí ela traz 23 incisos proibitivos. E aí o inciso 6 fala justamente sobre essa questão do termo ser descritivo. Se for descritivo, a gente não oferece esse registro, indeferindo por essa base legal. Que a UIPRO pratica da mesma forma, né? Uma frase descritiva, emissão zero de carbono neutro, vai ser indeferida, porque é uma frase que simplesmente descreve algo, mas não identifica um produto ou um serviço. Agora, se a frase for considerada um slogan, o melhor... esse produto é o melhor do mercado, o mais gostoso, o mais ecologicamente correto, qualquer coisa que nos remeta a um slogan, também não permitimos o depósito desse tipo de marca, porque a gente entende que recai no inciso 7 do mesmo artigo 124, que proíbe o registro de slogans como marca. Então, a frase ela pode até ser uma marca, desde que ela não seja descritiva do produto ou serviço, que ela visa assinalar, né? O sapato mais confortável, o sapato que se preocupa com a proteção verde, uma frase que seja muito descritiva, ou que se recaia num slogan, então, porque a gente vai ter esses dois tipos de proibição. Mas se for uma frase que não recai em nenhum desses dois tipos de proibição, né, ou não tiver outras questões, como a existência de marca já registrada dentro daquele segmento mercadológico, não haveria problema de ter uma frase como marca, tá? Não pode ela ser nem descritiva, nem ser slogan, ou ninguém já ter essa frase como marca registrada, né? Que também não permitimos. Ou outras questões, né? Não pode inferir direito autoral, não pode inferir, né? Não pode ter dentro dessa frase nome de pessoa pública sem autorização e etc. Mas, num primeiro momento, né, o que nos ressalta mais numa frase é observar se ela não é descritiva ou se ela não é um slogan. Tá? E aí, quanto a essa questão da certificação, né, Cecília, que você perguntou, realmente, o INPI ele não tem um papel
de verificar, a gente não tem papel de poder de polícia para verificar como é que essa marca vai ser usada no mercado, a gente não tem o papel de aferir qualidade de produtos ou serviços. Então, o que a gente vai observar é se esse sinal não recai sobre as proibições descritas na nossa lei. Em não se recaindo, a gente vai oferecer. Agora, isso não quer dizer que a gente esteja comprovando se essa marca realmente é verde, se ela não é verde, a gente não obriga que venha alocada a um certificado quando essa marca pede, né, um termo verde associado a ela, porque o papel do NPI não é fazer esse tipo de estudo, né? Não é a competência da autarquia NPI fazer um estudo realmente acerca de qualidade de produtos ou serviços, né? Existem outros órgãos, outros organismos que são responsáveis por essa parte. Então, ao NPI só cabe a concessão da marca realmente, né, observando os critérios que estão na lei e não observar a qualidade do produto ou a qualidade do serviço, porque realmente seria impossível, né, um escritório que ofereça a marca. A gente recebeu cerca de 400 mil pedidos de registro de marca no passado. Imagina se a gente tivesse que se debruçar ainda em observar dentro de cada um desses produtos, desses serviços que estão sendo depositados, a qualidade, se é verdadeiro, se não é, né? Então, essa questão da qualidade, sobre as informações que estão sendo passadas nessa marca, se são verdadeiras ou não, realmente a gente tem outras empresas para averiguar essa questão. E como eu comentei, o ideal é que, para o próprio consumidor, né, a empresa tenha esse selo de certificação, porque para garantir que seu produto não é um greenwashing. Mas o NP realmente não faz esse tipo de estudo, os incisos que a gente recai é o que está na nossa lei, na LPI, e não envolve observar se realmente os produtos ou serviços são verdes ou se realmente cumprem aquilo que, né, eles evocam, né, cumprir na sua marca. Aí teria que ter os órgãos realmente responsáveis por esse tipo de avaliação. Obrigada, Priscila.